Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um Conversa sobre Basquete. E, como sempre, ao meu lado aqui, grande Vitor Sarves. Aí, Sarves, como que você tá? Tudo certo, Felipão, cara. Que Eurobasket, hein? Que Eurobasket. Pois é. O Sarves já trouxe aí, é nosso tema principal de hoje. E a gente também vai falar um pouquinho no final ali sobre a mudança da regra na ACB, uma mudança que já chamou a atenção. Todo mundo que viu aí um tweet viralizando e que pode dar mais dinamismo ao jogo, mas isso a gente vai debater um pouco mais para frente. Sarvaz, não vamos precisar falar de todo o Eurobasket, né? Mas assim, vamos já pular para a final. A gente teve uma final ali entre Espanha e França, um Eurobasket que apresentou até surpresas, né? A própria Polônia fez uma ótima campanha, se destacando também, a Alemanha indo muito bem, Schroeder ali pontuando e sendo importante, mas a final foi França e Espanha. E olha, eu acho que é uma final que é digna de Euro, né? De fato. São duas baitas seleções, dois projetos, a gente vai detalhar um pouquinho melhor depois, consolidados. São dois times muito fortes, mas a gente viu uma final que a Espanha, vamos dizer assim, mudando um pouco de geração, né? O Lorenzo Brown ali aparecendo, Hernan Gomes, nossa, crescendo cada vez mais, principalmente numa final, quase 30 pontos ali, numa final. Não é uma coisa, admito que não é uma coisa muito comum, eu não me lembro do Hernan Gomes pontuar tanto em uma partida tão decisiva assim, em campeonato FIBA, particularmente. Mas, no final, deu Espanha, 88-76, jogando demais mesmo. Como eu disse aqui, Hernan Gomes, João Hernan Gomes, ou como vocês... Se tiver um amigo que não conheça muito bem, é só apresentar o filme do Adam Sandler. É o personagem do Hernan Gomes ali. Então, Hernan Gomes muito bem no jogo, fez 27 pontos. Cara, foi realmente dominante ali, pegou 5 rebotes, mas foi fundamental. A gente viu o Lorenzo Brown também com 14 pontos. Do outro lado, na França, para variar, né? Fournier entregando 23 pontos, sendo o maior pontuador ali, maior cestinha. Thomas Huertel com 16 pontos, 7 rebotes. O Huertel depois até se envolveu numa polêmica de estar fechando com o Zenit, um time da Rússia, né? Quem acompanha futebol já conhece o clube. E antes tinha um embargo, tinha um acordo de não ir para clubes russos e tal, por causa da guerra na Ucrânia. França perde essa final e, Sarvaz, cara, quero ouvir um pouco de você. Você viu o jogo? O que você achou? Me diz um pouco aí. Eu assisti o jogo, cara, além de ter achado um baita jogaço, né? São duas seleções, como você mesmo disse, extremamente fortes e dois projetos extremamente consolidados. Uma coisa que eu até gosto sempre de ressaltar os dois times jogam do mesmo jeito desde sempre. A seleção é muito parecida, mesmo a seleção espanhola tendo ali um pouquinho de mix de gerações, com o Rudy Fernandes perdido ali no meio, tudo. É uma seleção que joga junto há muitos anos. É uma seleção que já está acostumada a jogar junto. Por isso que em basquete de seleções, principalmente no europeu, desses times que têm mais projetos, Espanha, França, Alemanha agora, que com dinheiro estatal soube investir muito bem e está começando a colher os frutos. A Lituânia, que tem um trabalho milenar de basquete lá. Então, são times que você pode não ter craques, você pode não ter destaques gigantescos, mas vai jogar sempre muito redondo, vai jogar sempre de uma maneira eficiente. O plano de jogo é muito fácil.
para eles que estão desde sub-12 jogando da mesma forma. O Lorenzo Brown, ele é uma grata surpresa, porque ele é um americano com umas características um pouco diferentes, né? Ele não é aquele típico americano que sai dos Estados Unidos para ser um pontuador, um playmaker do time e tudo mais. Ele tem uma característica meio europeia de jogo. Isso é muito engraçado. E ele poder ter sido naturalizado espanhol é um completo absurdo. Deveria ser crime em algum estado isso, porque ele é um jogador que encaixa muito bem, um jogador excepcional, numa seleção que precisava de um armador. E aí ele encaixa muito bem. O Juancho e o Willy jogando barbaridade, seguindo aí a tradição espanhola de ter irmãos, depois de Paul Gasol e Marc Gasol, agora com os dois. E coincidentemente, mais 2 jogadores de garrafão com características um pouco diferentes. Então, isso é até engraçado. Mas o time da França não encontrou resposta para o Juancho. Eles não tiveram como marcar ele. Ele é um jogador ali, um famoso 3,5. Ele tem a estatura de um 3, mas aguenta ali como um 4. E, cara, eles tiveram muita dificuldade. E o Yabusele, ele é bom jogador, mas ele é muito baixo para a posição. Ele é muito forte, mas muito baixo. E não é tão móvel também, mesmo ele sendo baixo. Ali o Vincent Poirier foi castigado demais pelo Juancho, pelo Willy. Nossa, ele sofreu muito no jogo. E o Rudy Gobert acabou ficando um pouco vendido, né? Ele fez o que se espera dele, só que o time da Espanha sabia que não era lá dentro que eles tinham que jogar um poste embaixo do aro para render tanto problema. Então acabou que a França teve muita dificuldade em se adaptar nisso. A França carece desse 4 móvel que a Espanha tem de tonelada. Se você chacoalhar uma árvore na Espanha, cai uns 3 desses. Eu não sei como eles produzem tanto. Mas a França não tem esse jogador. A França tem jogadores altos muito bons e depois tem um gap na posição. Então, acho que foi isso um grande diferencial para a Espanha acabar ganhando esse jogo aí. Boa. Que beleza também, né? Uma equipe que consegue estudar a equipe adversária e entender como usar a deficiência, né, que um dos seus melhores jogadores, como o Rudy Gobert, apresenta em quadra. Você falou do Lorenzo Brown, né? Tipo, as pessoas podem estar achando, pô, mas ele não é novinho. Não é mesmo, tem 32 anos, mas ele teve uma competição muito boa nessa época, com médias de 15 pontos por jogo, mais ou menos, 15,2, se eu não me engano, jogando muito bem. E assim, você trouxe características dele, é perfeito, porque é um americano com um jeito europeu, né? Com um jogo europeu. Para mim, isso chama muita atenção, porque normalmente, e aí vou generalizar de fato, normalmente quando você pensa em americano, ou uma equipe contratou americano, você vai imaginar que é o cara que vai arremessar tudo que vê pela frente, que vai querer dar show, que vai querer fazer lances bonitos, esse tipo de coisa, mas taticamente não é um jogador que talvez se encaixe tanto, né? O americano não é, às vezes, um jogador que se encaixa tanto, e principalmente no basquete europeu, que é um basquete que a tática é quase uma lei, né? Então, assim, você tem que realmente se guiar. Então, o Lorenzo Brown foi fundamental para essa equipe espanhola, por mais que não tenha sido o grande pontuador do jogo, mas na competição toda funcionou muito bem. Agora, a gente está falando de pontos positivos. O que me chamou a atenção, e claro, assim, devido a asteriscos aí, os Mangaruba, um garoto de 20 anos que se espera muito dele. E por que eu estou citando ele? Porque, de fato, ele surgiu há 2 anos atrás com maior grandeza, com uma projeção absurda, assim, tratando o jogador como se fosse algo sensacional. E eu sei que ele só tem 20 anos, e ok, de boa. Mas ainda assim, Savas, não pela final, eu falo pela competição toda, tá? É uma comparação da competição no geral. Os Mangarupa, tipo,
deixou a desejar ou ok? Tipo, não, ele só tem 20 anos e ele não vai jogar tão bem mesmo e é rotatividade. E eu entendo que só tem 20 anos, mas é só pela o que botaram de peso talvez nas costas dele que talvez não seja tão necessário assim. Cara, aí tem um outro ponto também. O Sérgio Scariolo, ele não é o maior amante de jogadores jovens na seleção. Isso é um pouco histórico. Assim. Você percebe que jogadores novos com ele sofrem um pouco, e é o estilo dele como treinador, e quem falar que não dá certo é só pegar o currículo dele e você vai ver que você tá maluco. Porque o cara já ganhou tudo que ele disputou. Simples assim. E outra, ele é muito novo ainda. E ele é de uma posição que é exatamente o que eu falei. É uma posição que a Espanha não precisa dele agora. Então, deixa ele lá. Ele entrou na final, jogou, acho que... Deixa eu pegar aqui. 16 minutos numa final, com 20 anos. Tá ótimo, já sentiu como é o jogo. Deixa para quem já está na frente resolver. E daqui uma próxima Olimpíada, quem sabe ele já não está mais maduro, mais rodagem, jogando pelo Real Madrid, já está mais cascudo. Quem sabe não conseguem adaptar um sistema que joguem ele, o Ancho e o Willy. Eu acho que é complexo, mas dá, se você vê que tem essa possibilidade. Então, assim, não era a hora dele ainda. Decepcionou? Eu acho que não. É normal você sentir a pressão também de jogar em basquete. Torneio complicado pra caramba. Aí, putz, todo jogo é espinhento. Quando o time não é uma seleção que tem um projeto muito intenso, é uma Eslovênia, que tem um craque fora da média. Então, todo jogo é muito duro. Então, o risco tem que ser mais baixo nesse tipo de campeonato. E ele ainda é um risco muito alto por ser muito jovem e por ter vivenciado pouca coisa ainda. Mas já temos jogado uma final do Eurobasket, indo para a próxima Olimpíada, quem sabe já não cria uma casca bem maior nele aí, ele já consegue render bem mais. Boa, boa. E do outro lado, admito que eu senti falta do Nando De Colo. Nando De Colo, olha, assim, eu particularmente sou fã desse tipo de armador cerebral. Leutozite, Nando De Colo, o próprio Campazzo, mas para mim faltou um jogador que talvez distribuísse mais a bola e entendesse talvez um pouco do time adversário em termos de leitura de quadra, tá? Como aproveitar, porque assim o Gobert de fato não rendeu. Isso a gente vê pelos números, a gente vê pela partida em si. Mas eu tenho a sensação que talvez com o Nando De Colo ele tivesse rendido muito mais. Já que é um jogador cerebral, e aí para quem não conhece, vale a pena depois procurar alguns jogos do Nando De Colo, porque é um baita atleta. Ele normalmente é esse jogador que ele entende o que não está dando certo e ele se ajeita, se ajusta para aquela situação dentro de quadra. Não precisa do treinador só pontuar. Você acha que faltou talvez o Nando De Colo ou com o Nando De Colo, sem Nando De Colo, do mesmo jeito a Espanha ia bater na França e ia ser campeã? Cara, eu acho que com o Nando De Colo o jogo ia ser ainda mais apertado, mas eu ainda acho que a Espanha ia acabar ganhando. Mas por que eu falo isso? O Thomas Huerta, ele é um armador meio armador, assim. É um e meio. Teve que ele, o Evan Fournier, um pouquinho... O Huerta Não, mas o Huerta é claramente um SG, tipo um estilo guarda. Ele não é um armador de ofício. Ele é um armador que ele cria o seu arremesso e ele dá uns passes, mas ele não é o armador, né? Aqueles caras cerebral. Exato, e aí tiveram que dividir entre os três essa armação. O Albci mal, o campeonato inteiro, o Albci mal. Eu, particularmente, já acho o jogo dele destoa muito dessa seleção francesa, porque ele tem umas tomadas de decisão tanto quanto questionáveis jogando. Ele é muito acelerado às vezes, ele é uma mistura ali de Russell Westbrook com
com o Schroeder, então é mais maluco ainda, e numa seleção que joga com a França, putz, ele destoa muito. Então, tanto que ele começava os jogos jogava muito pouco. Já entrava o Hertel e aí ele já entrava num ritmo mais cadenciado, que é um pouco deles, tentava usar ali o poste baixo para armar o jogo com o Gobert, se movimentavam muito, mas não é muito também a do Gobert de ficar procurando gente, correndo, de cortar luz e tudo mais. Então, ficou um pouco esquisito, ficou um pouco travada essa seleção francesa, assim, dependendo muito de talento individual. E depender de talento individual contra a Espanha costuma dar problema. A gente já viu várias vezes o suador que eles dão para a seleção americana, que muitas vezes acaba caindo a bola na mão de um só, e eles dão um sufoco. E se você não tem o talento que tem a seleção americana, você vai ter problemas. Foi exatamente o que aconteceu. Então, o De Colo fez sim muita falta nessa seleção, e eu vou mais. O Batum fez falta. O Nicolas Batum, ele consegue ser esse jogador grande que consegue marcar um cara mais móvel e passar a bola ao mesmo tempo. Então, ele foi o point forward, né? Ele é um cara que fez falta nessa seleção também pelo tamanho e pela inteligência. Assim. Não, boa. E o pessoal que pode estar curioso, né, com essas nomenclaturas que a gente está citando aqui, são nomenclaturas que normalmente o basquete americano seguia, tá? E aí eu quando eu fiz curso de scout lá, acompanhando somente o high school, você tem o D, o SD, PD, né, que é o shooting guard, point guard, e aí por aí vai. E claro, cada um tem seu sistema e difere. A gente viu esse jogo, foi no final, né, com a vitória da Espanha. A Espanha se mantém na segunda posição no ranking da FIBA. A França subiu uma posição, foi para a quarta posição, passou a Eslovênia, por sinal. E a título de curiosidade, o Brasil está na 14ª posição, com a American Cup, principalmente. Subiu uma posição, passou a Rússia. Então, a gente está na 14ª posição. Mas, Sarvaz, o que a gente até falou mais cedo, e isso em off, e que eu acho que é interessante trazer para o nosso debate nesse vídeo, que não é só a final em quadra, né? Não é só Espanha e França em quadra que é interessante, que foi a grande final, mas são dois projetos. E são dois projetos, para quem acompanha o canal, e até quando a Esporte do Basquete, Sarvas trouxe várias vezes, Gabriel Andrade também trouxe algumas lives várias vezes. São dois projetos. E aí eu vou te fazer uma pergunta que vai ser meio polêmica e você já sabe a resposta. Geração. Ter uma geração forte ou ter um projeto forte, qual você escolheria? Projeto. Escolheria projeto 10 vezes. Porque com projeto você pode não ter uma geração forte, mas você ainda vai ter um basquete competitivo. Você vai conseguir competir até que surja, que você fomente uma nova geração forte. Isso é algo que a gente acaba, pelo modelo que o esporte brasileiro tem, e aí não só o basquete, mas o esporte de uma maneira mais global, a gente acaba achando que talento é uma geração espontânea. Vão surgir talentos. Você não cria talentos. Enquanto isso também se deve à nossa densidade de população, enfim, são muitos fatores que influenciam isso. Mas dentro desses países que têm uma população menor e uma diferença mesmo entre a própria população, que é o caso da Espanha e da França, nesse caso, você forma talentos. A França entendeu, lá no começo dos anos 2000, que aquele monte de território ultramarino que eles têm, que são ex-colônias, ou ainda são colônias, caso a gente não lembre, eles têm uma colônia que faz divisa com o Brasil aqui em cima. Cara, eles entenderam que tinha uma população muito potencial para praticar esporte de uma maneira geral. E eles criaram um projeto de basquete da França,
ele é aplicado em todas as regiões francesas, sejam elas dentro do Estado francês ou fora. Aqui, na Guiana Francesa, nós temos um projeto de basquete francês atuando. Por quê? É a forma que eles encontraram de formar talentos e não esperar que os talentos aparecessem. Eles não acharam esses caras imensos com envergaduras gigantescas do nada. Não estava andando na rua, viram um moleque de 2 metros lá, com 16 anos, e falaram, vem pra quadra. Não, eles já sabem desse moleque desde os 10 anos, que já conhecem, já fizeram ali o perfil do pai e da mãe. Você tem esse trabalho de anamnese estrutural da sua população para você conseguir encaixar nos esportes. Então, assim, é um baita projeto. Tem os seus problemas ali humanos em alguns níveis, se você pensar que são ex-colônias, que tivemos problemas ali de imperialismo e pipipipopopó. Mas pensando em basquete, foi uma maneira excepcional que eles conseguiram encontrar para desenvolver o basquete, que até então era o esporte mediano para baixo na França. Na Espanha, isso já começou um pouquinho antes, ali no meio dos anos 90, mais ou menos, com uma ideia parecida, porém a Espanha teve mais problemas aí nesse meio de caminho políticos, que fez com que o investimento fosse menor do que o francês, e aí investimento monetário falando, e eles fizeram o que a Argentina faz hoje em dia também, que é o quê? Beleza, nós não temos dinheiro, nós não temos condições de bancar tudo. O que a gente vai fazer? Vamos criar um modelo e um método. A gente cria um modelo e um método para todo mundo, e aí todo mundo fazendo a mesma coisa nesse modelo e método, a gente consegue convergir para a mesma coisa. Que é o que eles fazem até hoje. As gerações que eles tiveram de Ruanapá, dos Gasol, que agora tem os irmãos, o Hernan Gomes, o Lorenzo Brau, tudo isso aí foi projetado, um projeto, bem estruturado, não foi nada espontâneo. Já até te prometi, eu vou deixar alguns links aí para o pessoal dar depois na descrição. O link da Federação Francesa está em francês, mas o Google traduz competentemente isso daí, então não se acanhe em ler, não é uma limitação linguística. E o espanhol a mesma coisa. Para a gente entender que, às vezes, você não precisa necessariamente de uma verba gigantesca. O caso da Espanha e da Argentina tem muito mais a ver com meio e método do que com investimento. A França teve capacidade financeira e meio e método. Porque a gente nunca pode esquecer que só dinheiro não resolve o problema. Não adianta você catar um calhamaço de dinheiro e ficar atacando numa quadra de basquete, não vai nascer um jogador ali, não vai nascer um técnico, não vai ser fomentado o basquete. Isso daí não acontece assim. O investimento precisa ser feito da maneira correta. Eu acho que o post foi uma resposta do Giovannone do Mundo Basquete, no Twitter hoje. Eu tenho quase certeza que foi isso. Eu vou até pesquisar depois, a gente pode pôr o link também aí embaixo. O Giovannone falando de uma perspectiva de ex-atleta que faz muito sentido sobre postos de trabalho não para atletas. Às vezes a gente não forma atleta porque o garoto lá com seus 16, 17 anos olha para frente e fala, pô, eu tenho 15 times que eu posso trabalhar. Eu tenho 20 times que eu posso trabalhar. Enquanto na Espanha, você tem 4 divisões de basquete que você pode jogar. Ele olha para frente e fala, vou ser um jogador de basquete. Eu posso jogar em qualquer um desses níveis. E eu vou ter uma vida confortável. Então, assim, isso tem a ver com investimento. O meio e o método, você desenvolve de outras formas que não só financeiro. E aí, de novo, a Espanha, a Argentina, a França, a Lituânia, eu gosto sempre de pontuar a Lituânia, porque pode não ter chegado na final, mas a Lituânia sempre gera problema para todos os times, mesmo não tendo
uma geração muito talentosa há alguns 10 anos para mais. Mas é uma seleção que joga do mesmo jeito há muitos anos. Tem, né? Vai falar que a Lituânia tá chovendo dinheiro na Lituânia lá, no basquete. Não tá. Então, para ver como isso daí funciona. E o investimento tem que ser feito da maneira correta. Bom, eu até consegui resgatar aqui o tweet do Giovannone, foi ontem, que o mundo do basquete, o grande mundo do basquete, ele faz uma pergunta, né, para os seus seguidores, fala assim, ó, você acha que o limite de 4 estrangeiros é muito para o basquete nacional? Se sim, me explica a Espanha. Daí o Giovannone responde, achei interessante a colocação, mas comparar apenas os números de estrangeiros é pouco. Me explico, segue o fio. Na Espanha, a Liga ACB é considerada uma liga de excelência, né, um negócio. Dito isso, precisamos ir um pouco mais a fundo. São praticamente 3 ligas profissionais, mais uma de desenvolvimento. Além da ACB, tem a LEB Ouro, com um mínimo de 4 jogadores de formação e 2 estrangeiros. LEB Plata, com 4 de formação e 1 estrangeiro. E a Liga EBA, com um mínimo de 8 jogadores de formação e 1 estrangeiro no máximo. Agora, vamos aos números de equipe. LEB Ouro com 18, LEB Plata com 19, Liga EBA com 135. Além, claro, das 18 da Liga ACB, total de 55 equipes profissionais, mais as de desenvolvimento. Dito isso, a gente vê que tem muito espaço para o jogador espanhol se desenvolver em diferentes níveis. Onde chegar, a Liga ACB é um prêmio e um mérito do jogador, porque tem que treinar muito para tal. No Brasil, temos o NBB com 17 equipes hoje. Durante cerca de 8 meses, o Campeonato Brasileiro, que possivelmente tem entre 14 a 18 equipes que jogam por 4 meses. Há uma diferença muito grande de número de postos de trabalho. Qual seria a solução, ao meu ver? Deixar que o NBB continue sendo uma competição de clubes e que tenha um avanço com visão de negócios e esses times não joguem mais os regionais. Dessa maneira, você poderia alongar um pouco mais para 10 meses, enquanto que o Campeonato Brasileiro poderia também durar esses mesmos 10 meses. Porém, regionalizados, através dos campeonatos com as federações, fortalecendo as mesmas e nas fases finais, aí sim, e fazendo de forma nacional. Dessa forma, se estimularia a inscrição de mais times, pois o custo seria menor e também se poderia um limite de jogadores acima de 24 anos, estimulando sim o desenvolvimento dos jovens. Inclusive, acho que a LDB deveria ser integrada nesse campeonato. Assim, jogadores de até 22 anos jogariam contra jogadores mais velhos, e não só contra os mesmos que eles vêm jogando. Finalizando aqui, né? Desde os 13 anos de idade. A partir daí, o número de jogadores seria muito maior, e poderíamos ter mais divisões. Aí poderíamos deixar o NBB como competição de excelência sem se preocupar com o número de estrangeiros. Então, tá aí, bela colocação mesmo, Giovannone. O que, assim, falando de uma forma muito rápida, tá? Acho que o número de estrangeiros não é uma coisa que me preocupa tanto. Eu acho que deveria ser talvez até um pouco menor, mas o que me preocupa é a não obrigatoriedade de usar jogadores da base na sua formação. Isso, para mim, é essencial. E eu estou falando de forma rasa, tá? Não estou com dados aqui explicando quantos times já usaram, quantos times usam, mas porque, ao meu ver, e aí eu posso estar errado, tá? De fato, mas ao meu ver é o seguinte: a gente fala muito em não sei quantos jogadores estrangeiros, 4 estrangeiros, 3, 2, 5, 10, 20, 30, tá? Só que há muito questionamento, às vezes, por alto, que tá tirando espaço do brasileiro. Só que os clubes, eles, cara, fecham com Alex Garcia, com 40 anos de idade. Os clubes fecham com Larry Taylor. Os clubes fecham com Marquinhos. Os clubes fecham... No final, os clubes continuam fechando com grandes nomes, que, em termos de idade, não de qualidade, de idade, já estão avançados ali. E, normalmente, esses caras, por ter uma trajetória maior, vitoriosa na sua carreira, não vai ganhar R$5.000 todo mês. Com isso, ele vai ganhar um bom salário e diminui a oportunidade de contratar outros atletas jovens.
E no final, a gente é um campeonato resultadista, de uma forma geral. No Brasil, se quer título, não se quer formação. E aí, eu vou até hiperlinkar depois com o que o Sarvas falou. Mas, então, assim, eu não acho que a primeira discussão talvez fosse o número de estrangeiros, mas, sim, o número de jogadores formados que estão sendo realmente utilizados hoje no campeonato principal, né? Sendo colocado no elenco ali. Não estou cobrando que seja titular do jogo, mas que tenha pelo menos um número mínimo de jogadores formados no clube e formados. Para mim é essencial, formados. Não contratados contra os jovens, porque isso é totalmente diferente e isso alguns clubes fazem muito. Que é o quê? Eu não formo ninguém, mas o Sarvas formou, lapidou o jogador lá e oferece uma bagatela muito maior que o Sarvas pode pagar e ele vem para mim e ele é o meu jovem talento da temporada. Não, ele não é o seu jovem talento. Você não formou ele. E aí, cara, isso até vale, talvez, trazer o próprio Giovannone para o nosso debate aqui um dia, ver se ele pode falar e aí o que ele acha, o quão absurdo que a gente está falando. Mas, de fato, a gente vê em outros cenários projetos rolando. E uma coisa que eu bato há muito tempo, e sou bem chato em relação a isso, é que o basquete nacional está crescendo. O basquete nacional é isso. Cara, assim, o basquete nacional, de fato, ele é ignorado todos os dias. E por que todos os dias? Porque você, eu, as federações, os clubes, ninguém está se importando com o projeto do Piauí, por exemplo, em Roraima. Ninguém está se importando. Ninguém está olhando para aquele projeto. Ninguém está dando material de estudo. Ninguém está tentando aperfeiçoar aquele projeto. E não precisa dar milhões para aquele projeto, mas talvez chamar o professor, que às vezes nem é um professor licenciado, porque ele não tem condição de fazer uma faculdade, mas ele está juntando as crianças para poder, cara, bater bola no momento que está ali mais tranquilo, então as crianças, né, para não fazerem besteira, não se envolverem no crime, estão ali, mas você poder dar material para ele. Você começar a olhar, talvez, para os professores, e não com um olhar arrogante, no sentido, mas você não é nem formado, quem é você para dar aula? E assim, porque a gente tem que entender, e aí isso, cara, eu sinto muito falta, porque isso, de fato, a gente talvez não tenha noção real do cenário nacional. Assim, o basquete, de uma forma geral, e eu vou resumir muito, tá? O basquete, de uma forma geral, é elitista. Ponto. E por que elitista? Não é fazendo discurso de classe ou algo do tipo, não. Elitista porque, normalmente, para você jogar em clube, você tem que ser associado ou conseguir entrar numa peneira no clube. Normalmente, você paga para fazer essa peneira. Tá? E a gente teve outras milhões, diversas discussões sobre isso, sobre peneiras que são pagas. Então, assim, e não é só ser paga. O garoto tem que, às vezes, se locomover junto com a mãe 2 horas de ônibus, quer dizer, gastar com passagem, gastar com lanche para poder fazer a peneira. Enquanto, naquele momento, a peneira, muito provavelmente, um garoto que é sobrinho do diretor do clube, ele vai entrar, ele vai precisar da peneira. Então, assim, esse é um elitismo que é totalmente desproporcional para o cenário nacional, de uma forma geral. Eu queria até fazer um outro gancho, Felipão. O que aconteceu essa semana, se eu não me engano, que o menino, além de sofrer tudo isso, teve um menino de 13 anos do Palmeiras essa semana que foi alvo de racismo muito. Eu não estou acusando ninguém, mas potencialmente de um outro pai que estava assistindo um jogo de sub-13. O moleque passa na peneira, ele já tem que fazer um esforço hercúleo para ainda sofrer racismo com 13 anos de um homem barbado. Sim. E é isso. Então, assim, o que eu acho que é fundamental, e eu acho que é muito nosso dever, e o Sava sabe disso muito bem, porque é uma coisa que eu sempre cobrava lá no esporte do basquete, que, assim, cara, as pessoas têm que, de fato, começarem a ser críticas, de uma forma geral, no basquete. Você tem que ter um olhar crítico e entender o cenário nacional. E, então, assim, e aí, e por que eu estou falando
sobre litígio, por que eu estou falando sobre projeto no Piauí, Roraima. Porque quando a gente fala que, poxa, mas a Argentina está vencendo. Claro, a Argentina é muito menor que a gente, mas, pô, a Argentina lá sempre tá lançando alguém. Tem sempre o jogador indo para a Europa, indo para as grandes ligas, se destacando. Por que será? Porque o projeto é feito. É feito. Tem braço do projeto da Argentina na Patagônia, que é o lugar mais inóspito que é a Patagônia. É isso. Então, assim, e é uma coisa das pessoas saírem um pouquinho do seu altar e de falar assim, não, mas a Argentina é muito menor, Buenos Aires. Tá aí o que o Salles falou, na Patagônia. A França tem uma escolinha, tem um projeto na Guiana Francesa. Você vai falar que a Guiana Francesa é mais rica que o Brasil? É muito menor que o Brasil em territorial, mas não é rica como o Brasil. Então, assim, a questão é que se precisa de um esforço de ambos, de todo mundo, de todos. E a gente precisa, de fato, entender o cenário nacional. Hoje, o basquete nacional, cara, ele é deixado de lado todos os dias, como eu estou falando. Eu citei o do Piauí, mas quantos projetos na sua cidade que você está vendo hoje, que talvez está precisando de uma bola, está precisando de um colete, talvez, imagina você conseguir levar um jogador, falar com o jogador para poder ir no projeto. Isso muda tudo, cara. Quantos professores, talvez não formados, de fato, no interior, se tivesse talvez um estudo, se tivesse uma oportunidade maior, o quanto ele não poderia agregar, o quanto ele não está, certamente a gente está perdendo talentos todos os dias, talentos porque a gente não tem oportunidade. E a gente olha documentários, a gente olha entrevistas, a gente vê também materiais riquíssimos sobre como se descobriu o Sérgio Ibaka, como se descobriu o Antetokounmpo, como se descobriu o jogador XYZ. Cara, veja, por sinal, se tem aqui, veja o documentário sobre Sérgio Ibaka. Procure um pouquinho, veja como é a história do Sérgio Ibaka, vê se ele nasceu na riqueza e teve que pagar uma peneira para poder jogar. Não foi assim. E tá aí. Eu fui pesquisar, porque eu lembrava de ter visto alguma coisa sobre a Polinésia Francesa. Para quem não sabe, a Polinésia Francesa fica longe para um cacete da França, tá? Sim, eles têm um comitê olímpico da Polinésia Francesa que cuida do basquete na Polinésia Francesa, então, que é filiado à Federação Francesa de Basquete. Aí. Então, tem um braço no Tahiti. Sim. Pois é. E é isso, entendeu? A questão é só querer. Aí a gente, claro, por isso que não dá para a gente se aprofundar muito, porque vai levar horas e horas e horas aqui, porque depende das federações quererem fazer o seu trabalho, depende das federações quererem correr atrás para conseguir dinheiro, de fato. O problema é que está todo mundo sentado esperando alguém bater na porta e falar assim, então, tem uma mala aqui de 10 milhões de reais para vocês, e acordei hoje querendo investir no basquete de base. Não vai surgir. Sabe, só a título de curiosidade, a FEBERJ anunciou o Campeonato Carioca com 3 equipes. Federação Carioca, a mesma federação que tem o maior campeão do NBB, com 3 equipes. Ponto. Então, assim, é isso. A gente está vendo outros países com projetos. Eu concordo, vou voltar aqui à pergunta inicial. Eu concordo com o Savas, eu acho que, cara, eu preferia ter projetos do que ter gerações. Eu admito que eu fico muito na agonia de ter essa, sabe, até quando vai? Até quando a gente consegue? Porque é isso. O Huertas já não é o jogador mais novo da nossa seleção, o Benítez também não é um garoto. A gente está vendo agora o Iago surgindo, mas será que o Iago vai dar conta? E esse se me preocupa. Do outro lado, a gente vê uma Espanha, a gente vê uma França. Eu acredito que até o se aconteça lá, tá? Tipo, será que o jogador vai render tanto como se espera? Só que lá você tem um pragmatismo de você saber como vai ser jogado o basquete. Como vai ser jogado o basquete. Ponto.
E é isso, a questão toda é como, claro, aí vai depender individualmente, como cada um vai render individualmente, mas o jogo, como é jogado, como é o entendimento do basquete, é totalmente diferente, é muito mais sólido, tranquiliza o torcedor, tranquiliza o jogador, porque ele é, de uma forma geral, bem formado na sua base, nas suas deficiências, entendeu? Suas deficiências, suas vantagens, sabendo fazer bandeja com a mão trocada, por exemplo, sabendo como defender, por mais que não defenda tão bem, mas ele sabe na teoria como se defende, como aquele jogador vai atacar. Hoje a gente vê jogadores da base no Brasil, por exemplo, que é pura guerra. É pura guerra. E assim, nada contra os atletas jovens, não. Os caras são guerreiro real. Só que a base, aqui eu até falei isso em outro vídeo, tem gente no Sub-13 fazendo TV da zona para poder vencer o campeonato. Você não está formando atleta, você está ganhando título, você não está formando atleta. Ponto. Você sabe, até o garoto que tem oportunidade no clube, ele não vai crescer para jogar no profissional ou para poder representar a gente no futuro. Para mim é surreal, assim. Mas, de fato, essa final da Eurocup ali, da Eurobasket com Espanha e França, é fantástico ter ali. A gente vê como os projetos, né, são sólidos, solidificam e ficam ali. A própria Argentina, a gente viu isso aqui na American Cup também, a gente falou também do projeto, então... Alemanha, o pessoal esquece da Alemanha. A Alemanha, depois que eles souberam investir o dinheiro estatal que entrou ali no meados de 2010, não foi à toa que o Bayern de Munique se tornou um dos melhores times da Europa. Não foi acidental. Sim. Não, total, fantástico. Savage, quer falar mais alguma coisa sobre projeto, geração? Cara, eu só para complementar, porque também senão, de novo, a gente vai ser longo. A gente tentou prometer no Twitter que a gente não ia ser longo e a gente nunca consegue prometer que você aqui cumprir isso. Mas, às vezes, na base, os meninos não falam a mesma língua. E quando eu falo a mesma língua, o basquete não tem a mesma nomenclatura. E no site do clube vai para o outro, e é outro basquete que é jogado. E não é outro basquete por causa do treinador, nada disso. Não existe uma padronização, uma normalização das coisas. Então, o que cara no clube X dá, o outro não dá. Tem coisa que o menino aprende no sub-13 que o outro aprende no sub-15. Quando já passou o período sensível de aprendizagem daquela habilidade motora. E aí? E uma última coisa, que é até para dar uma quebrada nesse clima tenso, para mim o mais surpreendente dessa conversa do Giovannone foi uma conversa produtiva no Twitter, cara. Não teve ataque, não teve briga, não teve ninguém se xingando. Foi uma provocação válida do mundo que o Giovannone respondeu de uma maneira muito sensata. E que você pode concordar, não pode concordar, não concordar, mas, cara, por que isso não pode ser um start para a discussão dessas ideias? Por que não? Por que isso não pode ser um start para a discussão do modelo de jogo brasileiro, sabe? Ele já é um ídolo, ele falou alguma coisa que faz sentido, de uma experiência que ele viveu na Europa. Por que a gente não pode começar a discutir em volta disso, sabe? E, cara, às vezes dá um quentinho no coração ver essas coisas, tipo, uma discussão que faz sentido nesse tipo de cenário, sabe? Total. Para encerrar esse vídeo aqui, a gente vai continuar na Espanha, mas vamos agora para a ACB. A ACB, né, como eu disse, trouxe uma regra nova para essa temporada. A regra é simplesmente o seguinte, o Sarvaz. O árbitro não vai precisar mais, quando sair a bola pela lateral, né, quando sair a bola, o árbitro tem que pegar a bola e dar para o jogador que vai bater esse lateral, vai cobrar esse lateral, ou essa saída de linha, e não vai precisar mais. Então, tem um vídeo, vou até ver se eu acho o link desse vídeo, também botar aqui na descrição. Tem um vídeo, foi testado agora, teve até um amistoso entre Juventude Badalona e Manresa,
que já foi usado. Assim. Então, a bola saiu, o jogador já pega, já cobra. É como se fosse no teu rachão. Então, é bem prático. Só que válido durante 38 minutos da partida. O que isso quer dizer? Os 2 últimos minutos, sim, fica com o juiz para trazer aquela drama, aquela dramaticidade. E, além dessa novidade, tem uma novidade que não é tão absurda assim, porque já existia antes, mas é o desafio técnico. Agora aumentou de 1 para 2. Né? Então, o técnico agora pode desafiar mais uma vez, mais do que uma, né? Do que o árbitro cobrou, apitou em quadra. Mas, Sarvaz, o que você acha dessa regra validada pela FIBA, por sinal? Tá? Então, tá tudo ok, mas que eu acho que a dinâmica da partida talvez mude bem, né? Aí são duas coisas. A primeira, uma opinião pessoal. Eu sou adepto a qualquer tipo de mudança e evolução no jogo. Não deu certo, vamos voltar atrás. Beleza, tentando, não deu, acontece. Experimentação, vida que segue. O que a gente não pode é querer ficar jogando com um cesto de pêssego em cima de um poste. Dito isso, eu acredito que isso era um pouco iminente por causa do basquete 3 contra 3. Como funciona o jogo, a velocidade e como o basquete 3 contra 3 tem conseguido a atenção principalmente do pessoal na internet. Eu não vou lembrar agora um estudo de consumo deles, mas que é um dos esportes mais consumidos em redes sociais de internet, assim, porque é rápido, é dinâmico, é divertido de ver, encaixa muito com essa geração mais nova que está vindo. E o basquete tradicional precisava se mexer nisso. Vai dar muito bug na cabeça, principalmente dos mais veteranos. Os caras até hoje não entenderam o passo zero. Aí, além de não entender o passo zero, agora vai ter que aprender mais uma coisa. Mas eu acho que isso é normal. Vai disponibilizar alguns modelos de jogo novo, porque um time que joga num pace alto vai poder acelerar ainda mais o pace, porque agora você não vai ter nem aquela parada do lateral e do fundo, e com certeza vai gerar cenas muito engraçadas, principalmente se isso for aderido pela NBA, que é aquele monte de torcedor que fica ali no cangote dos jogadores na lateral, que vai ter de gente puxando o pé de jogador, segurando bola, jogando Coca-Cola na bola para enrolar o jogo. Não está escrito, mas eu gosto bastante. Essa mudança aí, principalmente na CB, vamos ver como é que vai ser. Tem alguns problemas ali, principalmente da região que você vai cobrar o lateral e o fundo, né? Isso aí eu quero ver como é que eles vão fazer para regulamentar. Mas eu gosto desse tipo de mudança. Assim. Boa. E eu quero saber de você que está vendo esse vídeo, né? O que você acha dessa mudança? Você acha que melhorou, piora? Você acha que fica feio? Ou não, lembrando, né, 38 minutos da partida, né, os 2 últimos segue como era antigamente, nos nossos ancestrais, né, como era feito antes. Mas interessante, eu acho realmente no mínimo interessante. Eu acho que vai ser confuso para os jogadores mais rodados da liga, vai ser confuso para os jogadores que vão atuar, pensa o jogador que vai atuar por 2 temporadas na CB, depois ele consegue ir para uma NBA, depois ele volta para a CB, para ele entender, é complicado, mas ok, mas eu acho que o dinamismo acho que dá velocidade para o jogo, pode ser interessante. Sarvaz, acho que é isso, né? Falamos bastante hoje, mais do que deveríamos, para variar. Mas a gente falou bastante. Muito obrigado mais uma vez. Foi fantástico. Valeu super a pena. Espero você na próxima, hein? Por favor. Hein? Com certeza, Filipão, eu que agradeço. É sempre bom falar de basquete, principalmente quando a gente fala um pouco mais, sai um pouco da superfície só do basquete, a gente se aprofunda um pouco. Isso deixa ele ainda mais divertido.
E agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado, que tem comentado. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. E até a próxima. Com certeza eu estarei aqui. Bom, é uma brincadeira, né? Porque o Sarvas já é fixo. É um programa fixo do Sarvas. Mas é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que acompanhou até o final. Por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, escrever nos comentários, que é essencial. Pra gente saber mesmo se vocês estão gostando, não estão gostando, qual o tema do próximo vídeo, que vem muita coisa boa por aí. É isso, pessoal. Até a próxima.